Em 8 de maio de 1945, a Segunda Guerra Mundial na Europa chegou ao fim. À medida que a notícia da rendição da Alemanha chegou ao resto do mundo, multidões alegres se reuniram para comemorar nas ruas, segurando jornais que declaravam a vitória na Europa. Mais tarde naquele ano, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, anunciou a rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial. A notícia se espalhou rapidamente e as comemorações explodiram nos Estados Unidos. Em 2 de setembro de 1945, documentos formais de rendição foram assinados a bordo do USS Missouri, designando o dia como o Dia Oficial da Vitória sobre o Japão. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse na segunda-feira, 8 de maio, que a Ucrânia pararia de comemorar a derrota da Alemanha nazista em 9 de maio. O anúncio foi feito no dia oficial que a Europa comemora a vitória sobre o nazismo, cimenta uma ruptura com a história da Ucrânia como parte da União Soviética. Isso porque o fim da Segunda Guerra, conhecido como Dia da Vitória na Rússia, é o grande feriado que Moscou comemora em 9 de maio. Marca a vitória da União Soviética sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, um conflito durante o qual mais de 8 milhões de soldados soviéticos morreram. A Rússia comemora a derrota dos nazistas em 9 de maio porque a rendição alemã foi intencionalmente assinada às 23h01 da noite de 8 de maio em Berlim, para garantir que os relógios marcassem 9 de maio em Moscou e para dar à União Soviética um dia por conta própria. Mas este ano, com a continuação da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o dia de 8 de maio teve um novo significado. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado, especula-se se o Dia da Vitória marcará uma virada na guerra que já matou milhares e forçou milhões a fugir de suas casas. Zelensky disse que a Ucrânia, como outras nações europeias, adotaria o dia 9 de maio como o Dia da Europa, uma celebração da paz e unidade na Europa, após a guerra introduzida pelo Conselho da Europa em 1964, e o dia do fim da Segunda Guerra na Ucrânia, oficialmente em 8 de maio. As autoridades americanas e ocidentais cogitaram abertamente se a Rússia declararia guerra oficialmente hoje, 9 de maio, aumentando que o presidente russo Vladimir Putin insistiu meramente de uma operação militar especial para uma guerra oficial. No entanto, em 1º de maio, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, havia descartado esta possibilidade, dizendo que nossos militares não ajustarão artificialmente suas ações a nenhuma data, incluindo o Dia da Vitória. E complementou que celebraremos solenemente o dia 9 de maio, como sempre fazemos. E isso foi confirmado no evento de Putin hoje. É difícil acreditar em declarações vindas da Rússia. Todos foram enganados dias antes da invasão do ano passado, quando, em plenas reuniões internacionais e coletivas de imprensas, as autoridades russas descartavam qualquer invasão na Ucrânia. Durante um discurso comemorativo do fim da Segunda Guerra Mundial, nesta segunda-feira, 8 de maio, Volodymyr Zelensky prometeu, em tom emotivo e surpreendente, que as forças russas seriam derrotadas na Ucrânia, assim como a Alemanha foi derrotada em 1945. O discurso de Zelensky foi gravado em um memorial de guerra em Kiev e ocorreu um dia antes do Dia da Vitória em Moscou, um aniversário da Guerra Soviética que foi marcado por um desfile das Forças Armadas Russas pela Praça Vermelha, a principal de Moscou, com a segurança em alerta máximo e com diversas proibições de voos e aeronaves, drones e equipamentos diversos em áreas próximas. Muitos inscritos continuam não recebendo nossas notificações de vídeos novos. Por isso, se inscreva e ative o sino de notificação. E, se puder, contribua com o nosso trabalho doando qualquer valor para nossa chave Pix, canal@militaroff@gmail.com. Zelensky declarou que todo o velho mal que a Rússia moderna está trazendo de volta será derrotado, assim como o nazismo foi derrotado. Assim como destruímos o mal juntos, então estamos destruindo um mal semelhante juntos agora. Ao que parece, Zelensky apresentou um projeto de lei ao parlamento para comemorar formalmente a Segunda Guerra na Ucrânia, também em 8 de maio, como na Europa, já que durante anos foi marcada em 9 de maio,
como já dito, na Rússia e em outros países ex-soviéticos. A medida é apenas mais recente de uma série de medidas que a Ucrânia tomou nos últimos anos para se distanciar de Moscou, inclusive renomeando ruas e cidades com nomes e figuras soviéticas. A União Europeia saudou a medida e disse que a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitaria Kiev para conversar com Zelensky em 9 de maio. E isso ocorre quando Bruxelas propôs uma nova rodada de sanções contra Moscou. Zelensky ameaçou o fim da Rússia horas depois que as forças ucranianas disseram ter derrubado todos os 35 drones lançados pela Rússia em um ataque que deixou 5 pessoas feridas em Kiev e mortes ao redor do país. O Dia da Vitória é um evento importante no calendário político russo sob o presidente Vladimir Putin. Ocorreu nesta manhã, apesar de uma série de recentes ataques e sabotagens em todo o país. Eventos em várias cidades russas foram cancelados por questões de segurança, bem como em centros controlados por forças russas na península anexada da Crimeia. A Rússia realizou o desfile do Dia da Vitória em meio a forte segurança após ataques de drones por toda Moscou e principalmente na Crimeia nas últimas semanas. O Dia da Vitória é um dos feriados mais importantes da Rússia, quando as pessoas comemoram os enormes sacrifícios feitos pela União Soviética durante a chamada Grande Guerra Patriótica de 41 a 45, na qual morreram cerca de 27 milhões de cidadãos. Em seu discurso no Dia da Vitória, Putin deixou claro que o mundo está em um ponto de inflexão e que os países ocidentais desencadearam uma guerra contra a Rússia. Putin ainda instou seus militares e cidadãos à defesa da nação, dizendo que, abre aspas, nada é mais importante agora que a tarefa militar de vocês. A segurança do país depende hoje de vocês. O futuro do nosso Estado e do nosso povo depende de vocês. Fecha aspas. A Rússia também está sofrendo com ataques de drones, incluindo um no Kremlin em 3 de maio, que disse ter sido uma tentativa de assassinar o presidente Putin. A Ucrânia, que deve lançar em breve uma contraofensiva para retomar a terra, nega envolvimento. Esse aniversário é ainda mais carregado de emoção, já que a Rússia lamenta milhares de soldados mortos na guerra de quase 15 meses na Ucrânia, que não mostra sinais de término. Mantenha-se atualizado, expanda seu conhecimento, faça parte do canal, se inscreva e ative o sino de notificação. E siga o canal lá no Twitter e no Instagram pela @AreaMilitaroff.